E aí pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Estamos começando aqui mais uma aula e a aula de hoje a gente vai trabalhar com o que a gente chama de tabela dinâmica e criação de gráficos no Excel, tá? Essa tabela aqui é uma tabela que a gente já conhece, né? A gente já trabalhou alguns exercícios de soma-si, soma-sis com ela, né? É a mesma tabela que a gente trabalhou lá com a questão de vendedores, né? Clientes, valor de venda, valor de comissão, produto, filial. Então a gente já conhece essa planilha aqui, né? Qual que é a ideia desse exercício, tá? Esse exercício é para passar para vocês, né, como construir uma tabela dinâmica, explicar o que é uma tabela dinâmica para vocês também, tá? E ensinar vocês a construir um painel de gráficos dinâmico, tá certo? Então vamos começar. A primeira coisa, né, é você saber o que você quer extrair dessa tabela de dados. Quando você estiver trabalhando, né, com uma tabela que tenha muitas informações, igual essa que tem, sobre vendas, sobre qualquer tipo de dado, tá? Você tem que conhecer muito bem aquilo que você está trabalhando para você saber o que você quer enxergar de dentro dessas informações, o que você quer extrair de informações dali, né? Então, dessa tabela, como a gente trabalha com filiais, como a gente trabalha com vendedores, com clientes e com produtos, né? E a gente tem aqui o valor da venda, o valor da comissão de cada um. Eu resolvi que eu vou querer enxergar desses dados, né, a quantidade de vendas que foram feitas, os volumes de venda e volume de comissão por filial, tá? Igualzinho a gente fez com o soma-si e soma-sis, vocês lembram lá? E também com o conte-si e conte-sis, tá? E aí eu vou criar essas fórmulas aqui em cima da tabela dinâmica. E aí eu vou utilizar alguns artifícios que a tabela dinâmica tem para que eu consiga criar gráficos interativos, tá? Gráficos que sejam dinâmicos, que mostrem para a gente a informação filtrada, tá? De uma forma dinâmica, de uma forma bonita e visual, que fica muito melhor do que numérica, né? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? Primeira coisa é selecionar qualquer campo aqui de dentro, qualquer célula aqui de dentro. Você seleciona ela e você vai vir aqui, ó, em inserir, aqui em cima no menu inserir. Então vai clicar aqui no menu inserir e a primeira opção aqui do lado esquerdo superior, ó, é tabela dinâmica. Então é só você clicar ali, ele já vai selecionar ela inteira. Tá vendo aqui que a borda tá toda selecionada, ó? Tá aqui esses traços aqui percorrendo aqui, isso quer dizer que está selecionado. Então ele está selecionando, né, a tabela 1, que é essa tabela que está aqui, e ele está me perguntando onde é que eu quero criar a tabela dinâmica. Se eu não tivesse uma tabela já criada, eu escolheria essa aqui, ó, nova planilha. Mas como eu já criei essa planilha que chama tabela para inserir essa informação nova, tá? Como eu já tem essa aba aqui para colocar a tabela dinâmica aqui, então eu vou aproveitar ela e vou fazer diferente aqui. Eu vou selecionar aqui planilha existente e vou selecionar o local. Que local é esse? Então eu vou clicar aqui na minha tabela e vou escolher um local aqui, tá? Geralmente a gente coloca um pouquinho longe dos dados que a gente quer pôr, então eu vou deixar a E e a F vazias, tá? Para ficar um espaço. E vou criar aqui a partir da G. Então eu vou marcar esse campo aqui, ó, G2, para ficar até alinhado aqui com esse campo aqui, ó. Então eu vou selecionar ali e vou dar um OK. Aí ele me apareceu desse jeito, tá? Tá escrito aqui tabela dinâmica 1 e ele tá com as informações de cabeçalho, ó, aqui em cima, tá vendo? Então se eu sair selecionando aqui todos esses dados, tá? Ele vai me montando os valores de acordo com aquelas tabelas que a gente tem ali atrás, né? De acordo com a tabela que tem aqui em dados. Então ele usa todos esses cabeçalhos aqui, né, para representar aqui dentro. Só que você viu que ele montou de uma forma diferente, né? Esse tipo de montagem aqui a gente chama de montagem agregada, ou de hierarquia, ou ainda de árvore, tá? É um formato de árvore que a gente chama dentro da computação, tá certo? Mas você não precisa ter todas essas informações, tá? Vamos pegar somente aquilo que a gente quer enxergar, ó. Tá vendo? Eu quero enxergar filial, eu quero enxergar vendedor, produto e cliente. E também o volume de vendas e de comissão, que está aqui, né?
Então, da minha tabela dinâmica, eu vou selecionar o filial, vou selecionar o nome do vendedor, o nome do cliente, o produto, o valor da venda, né? E o valor da comissão, é o que eu vou selecionar. Mas ainda assim ele está com uma visão diferente aqui, né? Eu vou transformar essa visão em uma visão de tabela para facilitar a nossa compreensão, tá certo? Então eu vou selecionar aqui, vou deixar selecionado a minha tabela dinâmica para apresentar esses dois menus aqui em cima, ó, análise de tabela dinâmica e design, tá? E vou selecionar esse design aqui, ó. Aí eu vou vir nessas opções do topo esquerdo superior, né? Do topo esquerdo aqui, vou escolher desses subtotais, eu vou escolher essa primeira opção, não mostrar subtotais. Dessa segunda opção, eu vou marcar para desabilitar, tá? Da terceira opção, eu vou pedir para mostrar no formato de tabela e também para repetir todos os rótulos de item, tá? Então, dessa terceira opção, duas coisas que você vai marcar: mostrar em formato de tabela e também repetir todos os rótulos de item. Então, tá vendo aqui, né, ele já foi modificando pra gente, olha só. E aí ele já estava mostrando em formato de tabela. E como eu selecionei apenas alguns campos, né, que foram filial, nome do cliente, nome do vendedor, produto, valor da comissão e o valor da venda e comissão, então eu tenho muito menos informação aqui nessa tabela do que na original. Ou seja, já facilita ainda mais a minha visão sobre os dados, né? Então, veja bem, a gente já tem esses dados aqui, o que falta agora é construir as nossas funções. Então eu vou construir a primeira leva de funções, ó. Eu coloquei a função que eu vou utilizar aqui em cima, o conte.si. Por que o conte.si? Porque eu quero a quantidade. Sempre que eu quiser quantidade, eu uso o conte.si, tá? Então eu vou clicar aqui, eu vou escrever conte.si. Vou selecionar o intervalo. Que intervalo é esse? É o intervalo onde eu vou encontrar o meu critério aqui, que é filial. E aonde eu vou encontrar esse critério? Olha aqui, dessas colunas aqui, qual que é de filial? Não é a coluna G? Então eu vou clicar aqui no G e vou pegar toda a coluna. Ah, professor, por que você não clica aqui dentro e seleciona só o que existe? Porque a tabela dinâmica, a vantagem dela é, se eu voltar lá na tabela de dados, que é aquela primeira tabela que a gente viu, e continuar colocando informação lá embaixo e aumentando ela, né, a tabela dinâmica ela vai se atualizando automaticamente. Então, eu selecionando a coluna inteira aqui, quando uma outra pessoa vier e adicionar informação aqui no dados, a tabela dinâmica vai puxar automaticamente. Ou seja, eu deixando selecionada a coluna toda, quando ela jogar lá, o dado já vem para cá e já conta aqui na minha função, tá? É por isso que a gente vai utilizar a função inteira. Ah, eu preciso prender a coluna? Você pode escolher prender ou não, tá? Como é um conte.si nessa aqui e aqui é soma.si, eu não vou prender porque não vai dar para arrastar, eu não vou aproveitar a mesma função. Mas desse aqui para esse aqui eu já posso pensar em prender, tá bom? Então aqui eu vou deixar sem prender, vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar meu critério, que é filial 1. Tá? Então eu vou dar Enter, olha lá, ele contou 96 filiais 1. E aí eu arrastando, olha só, ele já contou para mim todas as filiais. A quantidade de vendas que aconteceu em cada filial. Por quê? Porque ele viu quantas vezes apareceu a filial aqui. Se cada uma linha dessa é uma venda, né? Então aqui, cada uma dessa aqui, ele está contando certinho quantas vezes foram vendidos itens na filial, tá? Então agora soma-se igual soma-se, qual que é o intervalo que eu vou selecionar? Mesma ideia, se eu estou em filial, eu seleciono filial, tá? Agora aqui eu vou prender, por quê? Porque eu posso arrastar para o volume de comissão. Aí eu vou pôr um ponto e vírgula, vou selecionar meu critério, eu vou prender também a coluna do meu critério, ou seja, eu vou pôr aqui, ó, o cifrão no A e deixar o 4 livre, porque o 4 vai descer para pegar o 5 e o 6 aqui, ó, 5 e 6, tá? Então eu vou deixar ele livre. Então eu vou pôr o cifrão só no A. Vou pôr um ponto e vírgula e vou selecionar aqui, ó, valor de venda. Volume de venda é valor de venda. Então seleciona a coluna K. Eu vou ter que prender a coluna K? Não, por quê? Porque quando eu arrastar para o lado, eu quero que vá para a coluna L, porque aí já vai estar pegando a comissão, tá bom? Então eu vou dar um Enter e vou arrastar aqui para baixo. Se eu arrastar para o lado, ele já calculou também. Por quê? Olha só, como eu deixei solto a coluna K, ele já buscou a coluna L automaticamente. A filial ficou fixa porque a gente prendeu. E aqui está na A4, que é a filial aqui, então está certinho.
tá? Então esses valores aqui estão corretos. Agora a gente precisa fazer o restante, né? Então vou montar aqui, ó, conte.se, o intervalo é o vendedor, ponto e vírgula, a taliba, ok. Aqui, soma-se, o intervalo é vendedor, vou fixar, ponto e vírgula, clico na taliba, vou fixar só a coluna, então só o A, ponto e vírgula, qual que é o intervalo? Intervalo de soma, coluna K. Vou prender? Não, não vou prender, porque quando eu arrastar para o lado aqui para volume de comissão, eu quero que ele muda de K para L, né? Então tá ali, seleciono tudo aqui e arrasto para preencher todos. Então aqui eu quero só esses dois, ó, só o conte-se aqui. Então conte.se, aqui é produto, seleciona produto, ponto e vírgula, seleciona o critério, dá enter. Aqui volume de vendas, igual soma-se, o intervalo é produto, ponto e vírgula. Vou prender? Por que eu vou prender? Eu não vou arrastar para o lado, então não tem necessidade de prender. Então, tá aqui, né, vou pôr o intervalo J, o critério é produto. Não vou prender também, porque eu não vou arrastar para lado nenhum, só para baixo. Então, para baixo ele não vai perder a coluna e não vai perder esse aqui também. Então, não precisa fixar. E o intervalo da soma é o volume de vendas, tá aqui. Também não precisa prender. Então, eu vou arrastar esses dois, né? E aí ele fez o preenchimento aqui automático. Esses aqui estão zerados porque não teve venda deles, tá certo? Então vai dar esses valores. Aqui, ó, vou fazer só o soma-se. Então, soma-se. Aí eu seleciono aqui, ele quer o cliente, então cliente, ponto e vírgula, seleciono o cliente, ponto e vírgula, seleciono o intervalo da soma. Ou seja, eu precisei prender alguma coisa? Não, por que eu não prendi nada? Porque, olha só, eu só tenho o volume da venda aqui. Eu não vou arrastar para o lado, não vou fazer nada, só para baixo. Quando é para baixo não precisa prender, tá? Só se quiser. Então, tá feito aqui o nosso exercício. Agora, professor, o que a gente faz? Bom, agora a gente já tem a tabela dinâmica montada, né? A gente viu como é que faz a tabela dinâmica, viu como é que seleciona os dados e viu como é que organiza ela no formato de tabela para ficar uma visão melhor. Agora a gente já separou as nossas informações aqui pelas funções que a gente já aprendeu, né? Separamos as informações. Por que a gente separou essas informações? Porque a gente vai utilizar um filtro que quando, por exemplo, olha assim, essa setinha aqui são filtros, tá? Vamos supor, só que a gente vai trabalhar com um filtro diferente que eu vou mostrar como é que é. Vamos supor que eu vim aqui em produto e seleciono só produto 1. Vou selecionar só produto 1 e vou dar OK. Ele filtrou aqui tudo para o produto 1. Aí você vê aqui, ó, que nossos valores mudaram. Veja bem, aqui inclusive sumiu um monte. Por quê? Porque eu filtrei só o produto 1, né? Aqui mudou também, todos eles mudaram. Se eu vier aqui e vim aqui limpar filtro, você pode ver que os valores aqui vão alterar de novo. Ou seja, está linkado com essa informação, né? Está vinculado com essa informação. Ou seja, toda vez que a gente filtrar aqui, vai filtrar aqui também. E é isso que a gente quer na hora que a gente for construir nossos gráficos, né? Bom, aonde é que eu vou construir meu gráfico? Eu vou construir nessa tela, mas eu vou arrastar para essa tela aqui, que chama painel. Tá? Geralmente a gente separa sempre as coisas, deixa uma para a fonte original do dado, cria outra para você trabalhar com os dados que você quer e cria outra para você colocar os gráficos, tá? Porque fica bem dividido e bem organizado a sua planilha. Então aqui, ó, na tabela, agora eu vou criar os gráficos. Como é que eu crio um gráfico? É simples. Eu vou selecionar as informações que eu quero e clicar no botão inserir e mandar e criar o gráfico. Então eu quero ver filial e quantidade, tá? Então eu tenho que fazer separado. Eu não posso misturar quantidade com volume de venda e nem de comissão. Por quê? São grandezas diferentes. Essa aqui é quantidade, isso aqui é volume de venda, tá? São grandezas diferentes. Volume de venda e de comissão é a mesma coisa? Poderia até ser, porque são dinheiro, são coisas monetárias, são coisas em dinheiro. Só que por que a gente não junta? Porque são grandezas muito discrepantes, ó. Esse aqui está lá perto dos 50 mil, esse aqui é 2.000 e pouco. Então vai ficar um gráfico muito distorcido e aí você não vai enxergar aquilo que você quer enxergar. Então a gente vai criar aqui, ó, 3 gráficos. Um de filial com quantidade, um de filial com volume de venda e um de filial com volume de comissão. A mesma coisa para esses aqui, a mesma coisa para esses dois e a mesma coisa para esse aqui. Esse aqui vai ser o único que vai ter 1, esse vai ter 2, esse tem 3 e esse tem 3 também, tá bom? Então vamos lá.
eu vou clicar aqui no filial 1, arrastar o mouse e parar aqui no 109. Então eu vou selecionar esse quadro aqui, tá? Então eu vou montar primeiro o gráfico, vai ser referente à quantidade de vendas. Então eu vou selecionei ali, vou vir no menu inserir e vou clicar aqui em gráficos recomendados. Aí ele vai me mostrar aqui alguns tipos de gráfico que ele me recomenda construir. Ele me deu esse de coluna, ele tem um de linha, tem esse de pizza, tem esse de barras, tem esse de área e tem esse de funil, tá? Existem outros tipos? Existem aqui, ó. Tem todos os gráficos têm vários tipos aqui. E aí você pode escolher o que você quiser, tá? Geralmente a gente utiliza os recomendados porque é uma visão que o Excel já te dá, né? Uma coisa pré-visualizada para você já ver como é que vai ficar mais ou menos. E depois que você já tem o gráfico, você modifica ele da forma que você quiser. Então vamos lá. Eu vou escolher para esse aqui o de pizza, tá? Vou escolher o de pizza porque eu vejo que fica melhor distribuído. Então vou selecionar esse. Eu preciso pôr um título no gráfico? É sempre bom. Então vou clicar aqui e vou pôr aqui, ó, QTD vendas, que aí eu sei que é quantidade de vendas. Aqui embaixo está falando os filiais. E aqui estão as cores dela. Ah, eu quero mudar as cores. Tem como? Tem como. Você pode vir aqui nesse pincelzinho, selecionar aqui cor e você escolher uma nova paleta de cores. E aí ele vai trocando para você. Você pode colocar todos da mesma cor, monocromático, ou você pode usar as paletas aqui. Ah, não gostei nenhuma dessas paletas. Posso criar minha própria cor? Pode também. Desmarca aqui, aí você vem aqui, ó, e dá 2 cliques no gráfico. Dá 2 cliques no gráfico, vai aparecer essas opções. Aí você vai vir nessa primeira aqui, que é o balde de tinta. Você clicando aqui, vem aqui em preenchimento. Aí você vem aqui, ó, e escolhe qual você quer. Eu cliquei no laranjado. Aqui embaixo ficou laranjado, né? Se eu vier aqui e mudar para outra cor, ó, eu quero que esse aqui seja azul claro. Aí você clica em azul claro. Aí você volta aqui, seleciona o amarelo, clica aqui e seleciona outra cor. Aí você vem aqui no verde, clica e seleciona outra cor. Então assim você pode ir trabalhando desse jeito. É só dar 2 cliques para ele abrir essa tela. Depois você clica individual em cada uma das faixas aqui, né, para você escolher a cor dela, tá certo? Ah, professor, mas aqui só tem cor, não tem número nenhum. O que eu faço? Bom, aqui em cima tem várias opções de gráficos, tá? Aqui em cima tem várias opções e tem opções que vão te mostrar as porcentagens, tá vendo ali, ó, 42%, 37%, 21%. Então você vai escolher a partir daqui. Ah, mas o que eu gostei foi, por exemplo, esse aqui, e esse aqui não tem valor nenhum. É só você vir nesse maisinho aqui em cima, ó, esse mais, clica aqui e coloca aqui, ó, rótulo de dados e dá uma marcação. Aqui ele está apresentando o número que está aqui, ó, 96, 56, 109. 96, 56, 109. Ah, quero ver porcentagem. Como é que eu faço? Você vai clicar aqui no mais, vai vir aqui em rótulo. Tem aqui uma setinha aqui na frente. Clica nessa setinha, vem aqui, ó, mais opções. Aí aqui do lado vai aparecer isso. Quando aparecer isso, você vem aqui nessas barras. Clica aqui, vem aqui em opções de rótulo. E aqui tá aqui, ó, valor e porcentagem. Você desmarca valor e marca a porcentagem. E aí ele vai aparecer para você agora a porcentagem. Tá certo? Mas existem outros exemplos que já tem, né, as porcentagens lançadas. Então, caso você tenha dificuldade, tente primeiramente escolher os que já tem os números, tá certo? Aí você escolhe o que você achar melhor. Eu vou escolher esse aqui e aí você já tem o seu primeiro gráfico. Como é que você faz para mover esse gráfico lá para o painel? Você clica sempre aqui, ó, na extremidade direita, tá? Clica sempre aqui e vem em mover gráfico. Clica aqui em mover gráfico e aqui vai aparecer essas opções. Deixa marcado aqui, ó, objeto em, e clica aqui para selecionar a sua aba. Como eu quero pôr na painel, vou selecionar aqui painel e vou dar um OK. Então ele já foi transportado para cá. Agora, geralmente o que eu faço é, venho aqui no menu formatar, aqui em cima, ó, clico ali e venho aqui na extremidade direita e seleciono um tamanho. Geralmente coloco 8 por 10 e aí ele vai ficar, né, de um tamanho padrão, 8 por 10. Então eu faço isso com todos os outros gráficos, sempre do mesmo tamanho, para que fique organizado, né, que fique bem separadinho, bem detalhado, bem legal.
Então criamos o primeiro gráfico, já está pronto ali, né? Então vamos criar o segundo. Para criar o segundo eu vou selecionar de novo a filial e agora eu preciso selecionar o volume de vendas. Se eu clicar aqui e arrastar, tá vendo que selecionou a quantidade de vendas também? Isso aqui não pode ser feito, tá? Vai dar um gráfico confuso, misturando quantidade com volume. Então não é o que a gente quer. Como que a gente faz para selecionar esse e esse aqui separado? Eu vou selecionar primeiro o de um lado. Então primeiro sempre o texto. Então seleciono aqui primeiro. Aí eu vou segurar o Ctrl. O Ctrl é a tecla do seu teclado que fica mais à esquerda e mais abaixo, mais na parte inferior, tá? Então ela fica na ponta do seu teclado do lado esquerdo inferior. Então você clica lá, a tecla está escrito CTRL, você clica nela e depois você vem com o mouse e seleciona o restante dos dados aqui, ó, tá? Então a gente selecionou esse e esses aqui, tá? Agora eu venho inserir gráficos recomendados e faço o mesmo processo, tá? Então eu seleciono aqui, vou vir aqui, vou mudar o título do gráfico, vou pôr aqui, ó, volume de vendas. Essas informações eu quero ver, eu posso querer ver, mas geralmente o que eu venho faço aqui, ó, eu clico aqui no mais, eu tiro, venho aqui no eixo e tiro só o eixo vertical, que aí soma esses dados ali. Eu tiro também as linhas de grade e coloco rótulos de dados. Por que eu coloco rótulos de dados? Que agora aparecendo o valor aqui em cima. Então eu não preciso mais, né, daquele eixo que fica aqui. Eu já tenho o número que eu quero ver aqui em cima, tá? Ah, professor, eu quero colorir da mesma forma que estava o outro. É só você vir aqui e selecionar o estilo. Na verdade, aqui a gente vai ter que fazer a coloração manual, tá? Por conta do tipo de gráfico que eu selecionei, tá? Então tá ali a nossa visão, né, dos gráficos estão aqui, tá? Deixa eu achar um molde aqui que bate com o outro que a gente selecionou, acho que é esse aqui, tá? Eu vou remover de novo o eixo vertical, vou remover as linhas de grade, pronto, a gente já está com o gráfico aqui. Eu vou clicar no canto direito para mover ele, seleciono o painel e venho para cá. Quando chegou aqui, eu vou ver aqui, ó, filial 3 está com verde, então eu vou clicar duas vezes na filial 3 para selecionar só ela. Tá vendo que as outras não estão marcadas, tá só ela marcada. Então agora eu cliquei aqui duas vezes, né? Opa. Vou clicar de novo ali duas vezes para aparecer essa tela. Clico aqui, venho no preenchimento, né? E vou escolher um verde aqui, né? Tá, é esse verde mesmo, ó. Então bateu as cores ali. E o da filial 2 é o amarelo. Então vou selecionar ali e vou escolher amarelo para essa cor aqui. Então agora já combinou aqui, né? Já coloquei do mesmo padrão, já ficou melhor de eu visualizar. Agora eu já decorei que a filial 3 é verde, a filial 2 é amarela e a filial 1 é laranja. Então todas as vezes agora eu vou trabalhar desse jeito. Eu vou diminuir o tamanho do gráfico, então venho formatar, tamanho 8 por 10, então tá aqui, e eu venho aqui e coloco do lado desse, né? Vamos tentando organizar para ficar bem legal de ver, bem organizado, né? Então vou deixar desse jeito aqui, tá? Voltando lá, mesma coisa, seleciono de novo o texto, clico no botão Ctrl e seleciono esse outro texto de cá. Vou no inserir, gráficos recomendados e vou adicionar outro. Tá, então vou adicionar esse. Então vou pôr aqui volume de comissão. Aqui eu vou tirar essa informação. Agora é o eixo horizontal, né? Porque os números estão aqui embaixo. Eu vou tirar ele. Vou pôr o rótulo de dados, que aí vai aparecer aqui na frente. E vou tirar também as linhas de grade. Assim o gráfico fica mais limpo, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo isso. Então eu vou botão direito aqui para mover o gráfico, seleciono o painel, ok. Então a gente veio para cá. Filial 3 é verde, então vou dar dois cliques e vou marcar aqui em verde. Filial 2 é amarelo, dois cliques e clique em amarelo. E filial aqui é laranja, então clico em laranja. O que mais eu faço? Eu vou deixar esse aqui negrito, igual os outros, estão negrito também, né? Vou clicar aqui e vou mandar formatar para 8 e 10. Pronto. Então eu tenho aqui 3 gráficos já referentes às informações da minha filial.
Então eu vou pondo geralmente um embaixo do outro, né, para facilitar. Aqui eu sei que fala da filial, a próxima linha vai falar do vendedor, né? Então eu seleciono esse, clico aqui, né? Olha só, clico aqui, não preciso selecionar o Ctrl agora, né? Só vir aqui e grudar. Depois aqui Ctrl aqui para fazer. Então seleciono esses, gráfico recomendado. Posso escolher o funil aqui, ó, né? Vou pôr aqui QTD vendas vendedor. Que aí eu sei diferenciar. Um é filial, o outro é vendedor. Então eu vou pôr outro padrão de cor para não ficar igual o padrão que a gente estava usando antes. Um pouquinho em cinza. Vou clicar aqui no canto, mover gráfico e levar lá para o painel. Então está aqui. Vou vir aqui em formatar, tamanho 8 por 10, né? E clico aqui no nome do negócio, do gráfico, vem em página inicial e põe em negrito, tá? Põe em negrito. Opa. Para ficar padronizado, está negrito, esse aqui também vai ficar. Então eu vou pôr ele aqui logo embaixo aqui desse de cima, tá? Bom, eu vou terminar aqui com todos os gráficos e aí a gente volta para na hora de montagem do filtro, tá? Para vocês não ficarem vendo eu montar gráfico aqui durante esse tempo todo, tá certo? E aí, pessoal, voltando aqui, né? Agora com todos os gráficos construídos, né? Todos aqui, ó, os 9 gráficos, todos construídos. O que a gente vai fazer agora é colocar os filtros. E como é que a gente coloca os filtros, né? Para a gente colocar os filtros, a gente vai ter que voltar aqui na tabela, selecionar qualquer campo aqui da nossa tabela dinâmica para aparecer esses menus aqui em cima. Aí a gente vai vir nesse menu aqui, ó, análise de tabela dinâmica. A gente clica nele e aí a gente vai escolher entre inserir segmentação de dados ou inserir linha do tempo. Se eu inserir a linha do tempo, ele só vai trabalhar para mim com data, tá? Ele vai filtrar somente as datas. Como eu quero filtrar mais coisas, eu vou escolher essa aqui, ó, inserir segmentação de dados. Então eu clico aqui, ele vai me aparecer essa outra tela e aqui eu vou selecionar os filtros que eu quero ter. Eu quero ter o filtro de filial, eu quero ter o filtro de nome de vendedor, de nome de cliente, de nome de produto e também de meses, tá? Eu quero também ter o de meses, que ele me deu aqui automaticamente por conta da gente ter data. Mas a gente não marca a data, a gente marca os meses, tá? Então eu vou dar OK. E aí ele vai aparecer para mim assim. Esse aqui não tem como eu mover, tá? Mas eu vou recortar ele e levar para lá. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar no nome aqui, ó, filial. Eu seguro o Ctrl, né, aquela teclinha que a gente já viu lá. Clico no nome, clico no nome, clico no nome, clico no nome. Então eu selecionei todos eles. Tá vendo que apareceu a bolinha aqui em todos os quadrados? Né? Então tá todos marcados. Agora eu vou clicar aqui no primeiro, ó, perto do nome aqui, com o botão direito. E vou vir aqui em recortar. Então eu vou clicar aqui para recortar. Vou vir aqui no painel e vou colocar aqui, ó, Ctrl V para colar, né? Como se eu tivesse dado copiado e colado, tá? Então ele apareceu aqui para mim. O que eu vou fazer? Eu vou puxar um de cada vez aqui e vou colocando aqui no cantinho. Esses aqui vão ser nossos filtros, tá? Então eu vou colocar aqui no cantinho, eu vou deixar uns do lado de cá também, ó. Olha só, para deixar um visual também mais limpo no nosso ambiente aqui, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em exibir e clicar aqui, ó, para remover as linhas da grade. Eu clicando aqui, ó, fica tudo branco, tá? Sem aquelas linhas do fundo lá, ó. Então ele fica bem mais profissional também, tá? Então a gente construiu aqui nosso painel com todos os gráficos, né? A gente viu como é que monta o gráfico. Aí você vai construir esses painéis, tá certo? E você agora tem os filtros também. Como é que funciona esse filtro? Bom, primeiro, nosso filtro aqui ele tem essa opção, que é a opção de seleção múltipla, ou seja, se eu deixar ela marcada eu posso desmarcar ou marcar mais de uma opção. E essa segunda é de limpar o filtro. Então se eu cliquei aqui, ele está selecionado. Tá vendo? Tá azul e os outros brancos, então quer dizer que ele está filtrado para produto 1. Então eu vou clicar aqui para ele limpar e selecionar os outros de novo, tá? É isso que funciona aqui, tá certo?
Então vamos voltar aqui para o tamanho normal e veja como é que funciona. Bom, vamos supor que eu quero ver as vendas do mês de abril. Então eu vou clicar aqui em abril e aí os meus gráficos todos já foram recalculados. Tá? Você viu que eles deram uma movimentadinha? Isso significa que eles recalcularam. Tá? Então eu tenho todos esses gráficos aqui, né? Deixa eu tirar o zoom um pouco aqui para ver todos os gráficos de uma vez. Então se eu clicar aqui para limpar o filtro, ele tem que recalcular. Então eu vou clicar aqui, produto 6, ele recalcula, né? Aí limpa o filtro. Quero selecionar mais de... Quero ver só filial 1. Clica aqui em filial 1, ele vai recalcular tudo para filial 1. Quero ver filial 2, ele recalculou tudo para filial 2. Quero ver filial 3, recalculou tudo para filial 3. Desmarco aqui. Quero ver, por exemplo, o Ataliba. Clico no Ataliba, ele vai limpar aqui o filtro todo para o Ataliba. Para o Bruno, isso. Para o Clementino, também. Né? Quero selecionar mais de um ou desmarcar mais de um. Vou marcar aqui, quero ver, por exemplo, vou desmarcar o Ataliba, vou desmarcar o Juvenal e vou desmarcar o Clementino. Então eu estou vendo só o Bruno e o Giovanni, né? O que fica azul aqui no caso é o que eu estou vendo. Então eu estou vendo informação só desses dois vendedores. Então isso aqui serve muito para você ver informações mais específicas, né? Por exemplo, eu quero ver só o cliente aqui, só esse Altamiro. Quanto que ele está me rendendo, quanto que esse cliente está me rendendo. Então eu clico aqui e aí eu vejo só os dados do Altamiro, né? Esse cara está me comprando muito ou ele está me comprando pouco? Por que está me comprando pouco? E aí você tem uma oportunidade de ir lá atrás dele e tentar fazer uma promoção para ele, um desconto para ele, né? Ver se vende mais para esse cara, né? Então é para isso que você faz esses gráficos, né? Quero ver só venda de janeiro, então clica aqui e ele recalcula. Só de fevereiro, né? Então ele vai fazendo. Quero ver o primeiro trimestre, esses 3 meses. Marca aqui essa opção e clica nos 3. Deixa os 3 azul e aí vai estar aqui, ó. Primeiro trimestre foi desse jeito. Aí você desmarca esses, marca esses outros dois. Marca esses outros dois aqui e desmarca o janeiro. Aí então você está vendo abril e maio, né? Não tem junho ainda, nem julho, porque não existe venda desses outros meses. Por isso que eles aparecem desse jeito aqui, ó, né? Meio sumidinho, tá bom? Então a ideia da nossa aula hoje é essa, né? Mostrar para vocês aqui como é que a gente inseriu essa tabela, né? Vocês viram lá. Aí a gente construiu todos esses dados aqui de indicadores. Depois fomos selecionando um por um e montando os gráficos. Aí montamos todos os gráficos. Depois buscamos lá os filtros, trouxemos todos para cá. E aí agora a gente tem um painel bacana para poder trabalhar, né? Para poder ver as informações. Tá certo? Então a aula de hoje foi essa. Espero que vocês estejam acompanhando, estejam dando conta de fazer aí, tá? Qualquer dúvida, entre em contato por WhatsApp, tá certo? Eu não estou podendo dar essa aula ao vivo na parte da manhã, por alguns motivos, né? O principal deles é porque lá na empresa eles mudaram meu horário, eu estou entrando mais cedo agora, por conta desse negócio da pandemia. A gente está fazendo uma divisão diferente de horários, então eu estou tendo esse problema, mas eu estou sempre deixando a aula gravada para vocês, né? Para vocês terem conteúdo para estudarem, e eu acho que é vantajoso, né, você ter essa aula gravada, porque você pode rever ela várias vezes, tá certo? E qualquer dúvida, fique à vontade de me perguntar sempre que quiser. Vocês têm minhas redes sociais, vocês têm meu WhatsApp, né, tem o Google Sala de Aula, tem o próprio Ava. Então manda mensagem, sempre que quiser, manda mensagem tirando as dúvidas, tá, pessoal? Então a gente se vê na próxima quinta-feira. E lembre-se, tentem praticar para vocês aprenderem, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um bom descanso, uma boa quinta-feira para vocês e até a próxima. Tchau!